Pronto. Essa conexão, que nem você citou aí, com o quiumba, no caso, né? Que às vezes a pessoa pode ser que ela incorpore ou venha, vai depender da conduta, o que ela fala, no sentido, vamos supor que a pessoa não tenha aquele comportamento, um certo tipo de comportamento, né? E vamos supor que no decorrer, às vezes acontece algo, ela pode vibrar no sentido assim, trazendo essa conexão com eles? Pode. Como a gente entra em conexão com o obsessor. Da mesma forma. Vou falar um pouquinho disso também. Até aqui, ó, já. Deixa eu só diminuir. Então, tipo, coisas importantes, né? Tipo, Exus mirins, eles não aprovam ser invocados nem oferendados para trabalhos de demandas e magias negativas contra pessoas, né? Então, magia negra, eles não gostam de jeito nenhum de serem chamados. Por quê? Porque toda vez que algum médium chama ele, invoca eles para fazer alguma coisa, algum trabalho de desafeto, algum trabalho que vai causar algum mal, o Exu Mirim ele vai se enfraquecendo automaticamente e violentamente. E eles ficam tão fracos que eles podem ser aprisionados, inclusive pelas ações que eles fizeram. Então, quando isso acontece, geralmente quiumba, né, oportunista, toma o lugar dos Exus mirins junto aos médiuns. E muitas vezes os próprios médiuns não sabem que não está mais o Exu mirim. Tá uma quiumba, mas ele não sabe que tá quiumba. Ele acha que é um Exu mirim lá ainda. Só que o Exu mirim sofre a cada trabalho negativo que é feito, que é pedido para ele fazer, né? Então, se eles forem bem doutrinados, se forem casa de serviços realmente do bem, o Exu Mirim, eles fazem um trabalho caritativo único e gigantesco, né, insubstituível. E essa é uma das questões, que eles realmente não fazem trabalhos maus. Se fizerem, eles são os primeiros a serem prejudicados, né? Sobre oferenda aos Exus Mirins. Primeiramente, eles não gostam, eles não pedem, não gostam de firmezas ou assentamentos frequentes, né? Eles gostam que sejam oferendados periodicamente, por natureza, tipo, igual os erês, ou quando eles mesmos solicitam, sabe? Se não for por isso, não precisa, eles não gostam de ser chamados sem realmente ser necessário. Eles gostam de bebidas mais agradáveis ao paladar, né? Dos médiums, pode ser alcoólica, pode não ser. Gostam de frutas ácidas e doces mais duros, doces igual os pretos velhos mesmo, pé de moleque, rapadura, quebra-queixo, aquelas cocadas mais secas. Gostam bastante de frutas ácidas, principalmente tamarindo. Várias referências que eu vi, eles gostam bastante de derivados de tamarindo, doce, bala. E também balas ardidas, balas de menta, balas de hortelã. Inclusive, seguindo essa linha de hortelã e menta, eles gostam de cigarro. Quando eles gostam de cigarro, eles gostam mais de cigarros amentolados, né? E também as velas que são utilizadas para Exu Mirim é a vela preta e vermelha. E também gostam de brinquedos. Não é tanto igual o Herê, mas eles também gostam um pouco de brinquedos, e geralmente brinquedos da cor vermelha. Sobre linhagens e pontos de Exu Mirim. Linhagens tem foguinho, pocinha, folhinha, pedrinha, ventaniazinha, poeirinha, ferrinho. Isso são ligados aos elementos da natureza, né? Foguinho ao fogo, pocinha à água, folhinha aos vegetais mesmo, pedrinha aos reinos minerais, ventania ao vento. E os demais são por elementos, né? E também são usados nomes de Exus, mas sempre no diminutivo. Por exemplo, o exemplo que eu achei da nossa casa é o Exu Mirim Sete Garfinhos, inclusive. Eu não achei sobre Tranca-Ruas e nem sobre Meia-Noite, o Coruja diminutivo, mas claramente deve ter também. Garfinhos, sete garfinhos. Sete Garfinhos, eu achei muito fofo. Eu trabalho com a Maria Padilinha. Tadinha. Que bonitinho. Eu nunca vi nenhuma incorporação de Exu Mirim. Faz tempo que ela é a Maria Padilinha. Certo. E tem os pontos, né? Que são, eu achei alguns, mas boa noite, gente, como vai, como passou?
Exu Mirim é pequenininho, mas é um bom trabalhador. E quando bateu meia-noite, que o galo cocoricou lá na virada da serra, Exu Mirim que já chegou. Vi o menino sentado na encruza, perguntei o que foi. Perguntei o que faz. Aí ele responde: vim aqui desmanchar feitiço, mas para Calunga eu já vou voltar. São mais esses mesmo que eu achei, mas tem vários pontos de Exu Mirim. E as referências que eu usei foram essas duas, que já são tipo muito contraditórias uma com a outra. Uma fala que é elementar, outra fala que realmente eles já existiram e que já foram encarnados. Então, isso já me deixou meio doidinha. E eu tentei procurar imagens que realmente não remetem a formas demoníacas, né? Porque se você for ver as imagens na internet, eles realmente colocam como se fossem só demoninhos. Então, achei essas duas mais naturais, assim, mais calmas. Apesar de não serem tão calmos. E é isso. O Exu Mirim, ele é interessante, assim, na verdade, todas as questões dele são interessantes, né? Porque a gente tem pouco contato, na verdade, né? Não são todos os médiums que têm incorporação de Exu Mirim, não é, né, todo mundo que trabalha com Exu Mirim, mas... E por isso mesmo a gente tem menos contato e fica sempre algumas dúvidas, né? E as referências, infelizmente, como você disse, a gente tem um livro que fala um jeito e o outro que fala o oposto, né? E a gente fica no meio do caminho, só com as nossas vivências mesmo, né? Com a nossa prática, com o que a gente já observou, já pôde ter contato. Eu convivi durante muito tempo como consulente, indo numa casa que tinha um Exu Mirim, que ele era assim, ele era muito interessante, assim, observar a ação dele, e ele vinha na gira de Exu, né, no médium que trabalhava com ele, mas era muito legal também, era muito divertido ver o jeito dele, porque ele era aquele meninão mesmo, tanto de usar até o boné, assim, de lado mesmo, né, aquele rebelde, assim, do adolescente, mas muito eficaz, né? O que ele falava era batata, era tipo assim, não tinha nem discussão, realmente na lata. E se ele falava, eu vou te ajudar, eu pensava, meu Deus, agora sai da frente todo mundo, porque ele vai conseguir o que ele está querendo, né? É claro que a gente sabe que tudo passa por autorizações, e como eles sempre estão dando satisfações aos Exus, e aos Exus nós sabemos que trabalham apenas através de autorização até para ser levado um obsessor, os Exus precisam de autorização, né? Isso precisa estar autorizado, senão eles não conseguem tirar aquele obsessor de perto daquela pessoa, né? Então, imagina o Exu Mirim, né? Porque daí ele tem a autorização acima do Exu e o Exu para autorizar que ele faça. Então, assim, falando assim, fica parecendo que ele faz o que quer. Não, ele não faz o que quer. Ele segue a hierarquia e a regra, né, da falange que ele rege ali, que ele está vinculado. Mas quando eles querem ajudar, querem fazer alguma coisa por nós, com certeza eles não vão deixar aquele assunto de lado, eles não vão esquecer, jamais, eles vão até conseguir. Uhum. João, você quer falar? Como você estava comentando, né, Mamacita? Eles têm esse jeito muito brincalhão e tudo, e eu percebo que eles falam como se fosse o Exu, só que de uma forma mais leve, mais tranquila. Porque os Exus têm esse meio de falar, só que sempre quando eles falam um pouco mais bravos, né? Eles falam de um jeito mais, uma voz mais firme, com exceção do Coruja, né? Porque o Coruja é um ele é um Gentleman. amigão. E eu vejo que eles trazem essa forma, não vou falar que eles danam com a gente de uma forma mais tranquila, mas eles trazem esses conselhos de uma forma mais como criança, mais como amigos, do que os Exus que eles falam um pouco mais firmes, né? É isso mesmo.
Nana, você teve contato mais também com o Exu, né, Mirim? André, Oi? você quer falar? Eu? É. Não foi mal, aqui eu voltei agora da internet toda em rodovia, por isso. Aí voltou com voz, peraí, gente. Vou desligar aqui. Você me perguntou se eu tinha contato, Sam? O que você já É, observou, assim, para você dividir com a gente? a gente tinha contato, né? Assim, a gente teve contato com 2 caveirinhas, né? Ali também na casa. Então, a observação maior é em relação a isso, que eles trabalham de uma forma diferente da forma que os herês trabalham, né? Na verdade, bem diferente aí. E lá eu não via eles, pelo menos lá na casa, eles vieram às vezes todas com a gira de herê, né? Eu nunca vi eles nesse trabalho complementar com os Exus. Mas eles sempre falavam por exemplo, os 2 caveirinhas falavam do caveira, né? Os 2 falavam sempre do caveira. Ah, a gente vai fazer tal coisa que o caveira pediu, ou a gente não vai fazer tal coisa porque o caveira fica bravo. Da mesma forma que os herês falam do vovô e da vovó que cuida deles, os 2 falavam do caveira, que tinha um caveira, que era um Exu caveira, que de certa forma era o guardião deles, era o que cuidava deles. E eles deviam satisfações e deviam respeito a esse Exu caveira. Então, quando eles tinham medo de fazer alguma coisa errada, alguma coisa assim, eles meio que se reportavam a esse caveira. E eles sempre falavam dessa forma. Eu me lembro muito bem disso. Ah, não vou fazer tal coisa porque o caveira fica bravo. E aí tinha um outro que a gente não sabia, que era até ele chamava Pedrinho, né? Mas ele era bem bravo também, era um Exu muito bravo. Ó, era um herê muito bravo. Aí a gente até ficava meio na dúvida se ele era Exu Mirim, se não era. A gente teve essa dúvida uma época. E ele falava que ele às vezes ficava num lugar muito escuro e que tinha um bicho lá junto com ele. E aí um dia um dos caveirinhas falou que era o caveira que ficava lá. Então a gente ficou meio na dúvida também se esse Pedrinho, lembra, era o que trabalhava com a Thay, que ele era mais sério. A gente ficou com essa dúvida se ele era um Exu Mirim, se não era. Ele nunca pôde falar também, falou que não podia falar ainda. Mas eu já vi eles trabalharem sim, e era um trabalho bem interessante, um trabalho bem diferente mesmo. E eu fico, em relação a essa questão da parte dos preconceitos, né, e tudo, todas as falanges sofrem um pouco de preconceito, mas as falanges de esquerda a gente sabe que sofrem mais. E a dos Exus Mirins, em especial, eu acho que acaba sofrendo um pouco mais ainda por serem um tanto ainda mais desconhecidas, né? Porque os Exus e as Pombagiras, eles já se tornaram aí mais conhecidos, eles já estão, vamos dizer assim, mais já no imaginário popular. Agora, os Exus Mirins, eles são pouco conhecidos, né? Então, ainda já é uma coisa, o povo fala, mas é trabalho de esquerda. Na cabeça das pessoas, trabalho de esquerda é magia negra. Parece que tem uma coisa associada já, né, a essa ideia de esquerda com magia negra. E não tem absolutamente nada a ver, gente. Esquerda é só o polo, é só isso. Esquerda é o polo negativo, enquanto que a direita trabalha o polo positivo das vibrações, a esquerda trabalha o polo negativo das vibrações. E não é negativo no sentido de ruim, não é isso. É polo, polaridade, é física, nada mais. E as pessoas não entendem isso. E aí fica com a ideia de que de esquerda, então é porque é ruim. Não tem nada a ver. Esquerda não é magia negra. E aí ficou-se com essa ideia. E os Exu Mirins, como são ainda mais desconhecidos ainda, aí é que eles foram associados a essa ideia mais errada ainda, né? O Eduardo falou alguma coisa ali no chat. Na verdade, não, Eduardo. Assim, é claro que tem uma afinidade, né? A gente tem uma afinidade de trabalho, mas longe disso,
né? Eles não vão ser parecidos conosco, até porque eles têm um grau evolutivo maior do que nós, né? Eles têm maior probabilidade até de enxergar as coisas muito mais do que nós, até por não estarem no corpo físico, né? Mas em escala de evolução também eles são mais elevados que nós. Cada um tem uma característica própria. Eles não vão ser selecionados de acordo com o temperamento do médium, não, né? Não tem como ter esse, como diz o outro, seria até um capricho, né? nesse sentido. Às vezes vai ter algum guia que a gente vai falar, nossa, parece o médium também em algumas coisas, pode ser que tenha, mas não que seja uma regra, não que seja uma necessidade, nada disso, né? O que acontece é, como a Estela falou no estudo, às vezes, do médium extravasar o que ele está por dentro através de uma incorporação. O que ele tem de dificuldades, de negativo aí, ele extravasa no meio daquela incorporação e geralmente na incorporação de esquerda, porque como há muita desinformação, como há pouco estudo por parte da maioria dos médiuns em exercício mediúnico, muitos interpretam que, por exemplo, a pombagira é uma mulher ligada exclusivamente à sexualidade, então aí aquela pessoa que está incorporada naquela pombagira vai expor toda a necessidade sexual que ela tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, elas não trabalham com a sexualidade num sentido de incentivo da sexualidade, não é isso, né? Pelo contrário, é diminuindo todas as os nossos distúrbios sexuais, não é incentivando para que exista algum, né? Da mesma forma, os Exus, eles são rígidos, por quê? Porque eles seguem muita disciplina, eles têm muita disciplina. Para eles trabalharem aonde eles trabalham, no vale, assim, né, nas trevas tão baixas como eles precisam trabalhar, se eles não tiverem disciplina, eles perdem. Eles se perdem, eles são pegos, capturados. Então, assim, não é brincadeira. Precisa ter muita seriedade. Então, eles vão ser firmes, né, na forma de se expressar. Porque eles são firmes o tempo todo, eles não podem, agora eu vou relaxar. Não, não existe isso, né? O trabalho dos guias é 24 horas por dia, não é igual a gente que pausa, a gente sai lá da casa fraterna, no caso, a gente fecha o portão e vai para casa. Eles não fazem isso, né? Eles estão em trabalho e permanecem em trabalho. A gente faz uma parada para comer, a gente faz a parada porque a gente vai trabalhar, né, no mundo material, a gente faz uma parada porque a gente vai dormir, que o corpo cansou. Então, assim, eles não. É em alerta o tempo todo, é em alerta 24 horas por dia, mas a conduta deles, a característica, assim, de personalidade, de humor, olha, tem muito que é trazido do médium em si, deles em si, não, né? Eu vou falar até um exemplo que eu mesma já vivi, em alguma situação assim, que eu talvez não estivesse tão tranquila, e eles, tranquilo com a situação, com o assunto, entendeu? Eles são neutros, porque eles têm uma visão muito superior à nossa. Às vezes a gente está ali numa situação que para nós, nossa, e agora? O que vai acontecer? Ou como vamos achar uma solução? Como que vai ser a ajuda? Como é que vai criar uma situação aqui para essa pessoa? Eles já sabem qual vai ser a estratégia que vão usar, de que forma que vão encaminhar tal situação, e nós não. Então, às vezes, a gente desespera. Eles não, por exemplo, né? Eles não entram num desespero. Então, não faz sentido um guia, por exemplo, que irritado o tempo todo, né? Que ele não tem paciência, nada, não faz sentido. Isso pode estar vindo do médium mesmo, né? Que deixa essas emoções menos
menos harmônicas extravasarem através ali daquele momento, mas não tem a ver com os guias, não. Eles mantêm uma vibração, uma conduta com muito mais tranquilidade o tempo todo. Nós é que temos essa variação grande de humor. Sami, só para completar o que o Eduardo perguntou aí, às vezes, o que eu noto, por exemplo, eu percebo acontecer é que os guias, quando eles têm uma personalidade muito diferente da nossa, né, às vezes a gente tem mais dificuldade de conectar ou mais dificuldade de trabalhar. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho mais dificuldade de trabalhar com a minha pombagira, porque a personalidade dela é muito diferente da minha. Ela é uma mulher muito feminina, muito ligada a essas questões. Ela é uma mulher, assim, uma mulher normal, extremamente normal, né? Não tem nada de diferente, aquela coisa mística que as pessoas põem em cima das pombagiras, não tem nada disso, né? Ela é uma mulher maravilhosa, assim, um ser maravilhoso, né? Só que a personalidade dela é diferente da minha. Ela fala com rebuscamento, a fala dela é muito organizada, e ela tem uma personalidade diferente. Já, por exemplo, com coruja mesmo. Com coruja eu tenho facilidade de trabalhar, porque o coruja tem uma personalidade jamais parecida com a minha. O caboclo, flecha, também tem facilidade de trabalhar com ele. Então, assim, é uma questão de minha. Eles acredito que não tem absolutamente nada a ver, mas para mim eu acho mais difícil trabalhar com as palavras que a Rosa usa do que as palavras que o coruja usa, do que as palavras que o caboclo usa, entendeu? É uma questão minha, não porque eu recebo tais guias porque eles são mais parecidos comigo, não, mas justamente o contrário, né? Os que não são parecidos comigo, eu sinto até uma certa dificuldade, assim, de me sintonizar, de trabalhar com eles. Então, a gente aqui tem que ir se adaptando aí, aprendendo a forma de trabalho que eles têm, né? Principalmente quando eles têm uma personalidade um pouquinho diferente da nossa. O mesmo exemplo é você com o Tranca-Ruas, né? O Tranca-Ruas, vocês têm personalidades muito diferentes, né? Você teve que aprender a trabalhar com a personalidade aí do Tranca-Ruas, né? Bem, acho que os meninos querem falar também. Está com a mão levantada. João? A Nana colocou muito bem a questão da questão da esquerda, né? Sofrer mais preconceito do que com o restante bando de si, porque muita gente eu já percebi isso quando eu converso com outras pessoas, tal, que não é da religião, que elas falam assim, mas quando faz magia negra geralmente trabalha com a esquerda, né? Eles já falam diretamente isso, e como ela colocou, a esquerda não é uma coisa ruim, é só a diferença de polo, direita e esquerda, como foi colocado pelo Robson Pinheiro, né? No livro, ele coloca essa diferença de polo, direita e esquerda. Inclusive, que a Nana falou, não isso, falando sobre os Exus mirins, que tem muito pouca literatura sobre eles. Então, tipo, e as que já tem são muito controversas já. Então, não falando de maldade, mas controversa, tipo, de características mesmo deles, né? E acaba que se torna um pouco difícil o estudo em relação a isso. E outra coisa que também é muito difícil ter literatura, porque geralmente quem faz literatura sobre os espíritos X, Y, são, tipo, daquela própria vertente, né? Então, por ser, às vezes, um Exu mirim, não vai querer mexer em relação à escrita, vai querer mexer realmente com a ação, que é o que eles mais gostam de fazer. Então, acho que acaba que por isso também tem menos ainda literatura sobre eles. Só complementando aqui o que o Eduardo colocou, e tem um detalhe, Eduardo, importante, que na Umbanda nós trabalhamos com todos eles, né? Não existe, assim, uma escolha, eu trabalho só com preto velho, trabalho só com caboclo. Não. Tem caboclo, tem preto velho, tem boiadeiro, tem baiano, tem cigano,
né? Tem Herê, tem Exu, tem Pombagira, então, assim, a gente trabalha com todas as linhas, né? Não existe um médium que trabalhe, a menos que ele não... não existe uma casa que vá trabalhar com uma linha só. É isso que eu quero dizer, né? E os médiums também, né? Eles não têm só um guia. Nós temos todos de todas as falanges, tá? A diferença é que, às vezes, o que eu observo, assim, em algumas casas que, por exemplo, mesclam, né, o Kardec com essa permissão para os guias da Umbanda também estarem no trabalho, eles deixam mais os pretos velhos e os caboclos, eles não deixam as outras incorporações acontecerem. Não significa que os guias não estejam lá para trabalho, todos eles estão, né? E na Umbanda, especificamente, nós trabalhamos com todos os guias mesmo, certo? Eu vou mandar lá no grupo depois aquele vídeo que eu mandei para você, Sami, que fala sobre os Exus e as pombagiras. É um vídeo eu esqueci o nome do rapaz, mas é um vídeo de 16 minutos, ele não é tão curtinho. Na hora que vocês tiverem um tempo, eu mandei para a Cat, para o Felipe também, para a Estela, para a Olivia também. É um vídeo legal, ele é um rapaz falando... eu acredito que ele seja até kardecista, esse rapaz, mas ele falando sobre os Exus e as pombagiras de uma maneira muito clara, sabe? E é muito interessante, assim, as coisas que ele coloca. Não tem como a gente ver o vídeo e não falar, poxa, como eles são maravilhosos, né? Esses nossos guardiões aí. Então, eu vou mandar lá no grupo de estudos, quem tiver um tempo aí, são 16 minutos o vídeo. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar? Eu só acho que ninguém mais quer falar, não. Ué, e você? É seu o espaço. Eu acho que eu já comentei, realmente, como eu nunca presenciei, então eu não sei, tipo, realmente como que é visualmente uma incorporação de Oxumirim, nem nunca tive contato com um próximo, então eu não tenho essa experiência. Mas acho que o básico mesmo que eu consegui das literaturas eu tentei trazer. Foi Então, ótimo. se alguém tiver alguma dúvida a mais, eu não souber responder, eu procuro depois também, respondo. Então, acho que é isso. Muito Obrigada, Ela. obrigada. Obrigada a vocês. Ô, Estela, o estudo foi muito bom. Você tava aí com medo e tal. Eu sei que dá medo. Toda vez que eu faço, dá aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade. Mas foi muito bem. Parabéns. Gente, é que eu tô lá. Obrigada, show de bola. Valeu, Babi. Obrigada, Estela. Obrigada a vocês, gente. Parabéns, Ô, Estela. pessoal, boa semana. Bom domingo. Parabéns, Estela. Obrigadão. Obrigada, gente. Parabéns, bom trabalho. Boa semana para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Com Deus. Sam, posso finalizar a sala ou você vai querer usar? Tá bom, vou finalizar então, gente. Boa semana para vocês. Beijão.